Olá, já tem alguém me vendo, será? Ah, oi, oi. Quem foi entrando, vamos ver aqui. Se tá dando para ouvir o meu áudio. Ainda não tem ninguém. Oi, Andressa, tudo bem? Tá dando para me ouvir? Oi, Ju. Oi, oi, todo mundo. Esperando a Ju entrar aqui para conversar com a gente. A gente vai falar sobre organização. Temos o prazer de receber a Juliana Aragon. Obrigada, Isa. Obrigada, Nath. Julinha entrou aí. Tudo Olá! bem, Oi, Carla? Juliana, tudo Tudo bom? bem, graças a Deus. Ai, que maravilha te receber hoje para essa conversa, para esse bate-papo aqui. Obrigada. Obrigada, adorei o convite também, muito bom. Ai, que bom. Vamos trocar e falar sobre organização, sobre saúde mental, sobre produtividade. Bem-estar. Ju, pois é, né? A gente está vivendo um momento complicado, né? Por mais que algumas pessoas não estejam respeitando lá muito o isolamento, né? Que a gente tem que dar até um puxãozinho de orelha, gente. Ainda é para ficar em casa, ainda é para se cuidar. Se você pode, se mantenha em casa, se mantenha em segurança, se mantenha seguro, segura, entendeu? Que a gente ainda não tá com. A gente ainda não resolveu o problema, ainda não chegou a vacina. Então, enquanto não tiver vacina, a gente tem que tomar o máximo de cuidado possível, né? E aí isso passa também por tratar da nossa saúde mental, nos preservar e muito por compartilhar conhecimento, que eu acho que é o que você veio fazer aqui com a Ah, gente. Eu é. agradeço muito, porque esse é o caminho, né? Da Sim, gente um ajuda compartilhar e o construir outro. juntas. E um ajudando o outro, É né? Aí isso. juntos Aí, nós somos fortes. exatamente. Aí, Juliana, queria que você começasse hoje falando pra gente, né? Uhum. Se apresentando, enfim, contando um pouco da sua história. E eu sei que em determinado momento você saiu do mundo corporativo Isso. e decidiu empreender. E esse foi o seu recomeço, né? Um dos seus recomeços, que a gente tem muitos recomeços na vida, né? Exatamente. Então, eu queria que você começasse essa nossa troca aqui contando um pouquinho sobre você, sua trajetória, seu trabalho Certo. e como foi esse recomeço, como você se organizou para esse momento de recomeço. Legal. Então, Carla, eu trabalhava no mercado financeiro, né? Fiz faculdade de administração de empresas e comecei a fazer estágio, sempre quis, né, participar, já aprender, e eu fui trabalhar em banco, né? Mas aí depois de um tempo, eu comecei a perceber, trabalhando no banco, que eu tinha outras características. Então, uma coisa muito importante, eu comecei a observar aquilo que estava me deixando feliz, se aquilo estava batendo com as minhas características. Eu sempre fui uma pessoa de muito contato, muito relacionamento, e minha área do banco não era necessariamente relacionamento com cliente e tudo mais. E aí eu tive uma mudança de vida, eu casei e fui morar no interior. Eu sou de São Paulo e fui morar no interior de São Paulo. Então já começa uma grande mudança, o casamento e a mudança de cidade, né? E aí eu saí do banco e com essa facilidade de relacionamento, eu comecei a descobrir que eu gostava, e a área onde eu estava morando era uma área que estava carente ainda de alguns serviços de organização de eventos. Então eu trabalhei por 10 anos
numa empresa, montei uma empresa, saí da zona de conforto, que é você ser CLT, ter o seu salário, e fui empreender. Então, numa cidade que não era minha, onde eu não tinha família, não tinha um passado lá, e eu fui empreender. Então, primeiro eu observei aquilo que eu já estava notando que não era 100% o meu gosto, que eu gostava realmente, aquilo que me deixava feliz. Então, eu acho que importante numa mudança, num recomeço, é você se identificar, ver aquilo que você gosta de fazer. Isso é importante, porque se sua cabeça está bem, se você está bem, toda a sua família fica bem, você consegue deixar o lugar organizado, seus filhos conseguem ter uma rotina organizada. Então, a saúde mental é muito importante. E eu também identifiquei aquelas minhas características, né? Fui atrás de órgãos como o Sebrae para me ajudar. Então, eu tracei um planejamento, eu fiz etapas, eu tracei um cronograma de etapas e de planejamento. Isso me ajudou muito a identificar o novo ramo que eu deveria trabalhar e aquilo que me deixasse feliz. Tanto é que durou 10 anos a minha empresa de eventos. Eu só não continuei porque eu tive que retornar para a capital, para São Paulo. E aí eu deixei a minha empresa de eventos funcionando lá e vendi ela. E aqui eu comecei a trabalhar com organização pessoal. Então, foram alguns recomeços, mas todos eles, lógico, não é fácil você ficar mudando de um lado para o outro. Deixei uma carreira no banco, depois deixei a minha empresa que eu conquistei, começar tudo de novo. Ainda mais aqui, que é tão difícil. Mas, enfim, é isso que me deixa feliz e é isso que eu consegui através da organização. Eu acho que você tocou num ponto que é super importante, né? Sem planejamento, a gente não consegue nem saber para onde ir, né? É aquela máxima, né? De se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Se qualquer caminho serve, serve nenhum, porque entre tudo e nada não há diferença, né? Você precisa saber ter um objetivo, Isso. né? Muito bom. E aí você tocou num ponto também, falando da nossa casa, né, da organização do ambiente e tudo mais, que é muito a ver com o trabalho que você executa hoje, Isso. né? E aí a gente também ouve muito falar que a organização do ambiente onde a gente está, então assim, a nossa mesa de trabalho, a nossa casa, o nosso escritório, enfim, o ambiente onde a gente está e como a gente consegue ou não organizar ele, diz muito sobre como está também o nosso interior, né? A gente ouve falar muito isso. Isso é verdade? Como é que é essa relação? Assim? Nossa, é uma verdade assim absoluta, viu, Carla? A gente, quando é o que a gente sempre fala, se nós não estamos bem internamente, ou seja, nossa saúde mental, o externo ele fica um caos. Pode ser um caos material na casa, um caos de complicações de horários, de rotina toda atrapalhada. Você acaba perdendo o controle sobre as coisas da casa. E você sabe que eu tenho alguns exemplos, porque eu, como personal organizer, focada em home organizer, ou seja, na casa das pessoas, você acaba entrando muito dentro do ambiente familiar. E eu tive vários casos que as pessoas me chamaram para fazer organização, os meus clientes, e aí você vai conhecendo a rotina da pessoa, e a pessoa não conseguia achar uma calcinha dela. Por quê? Porque ela estava com processo na justiça, descobrindo uma doença do filho, se separando, com problemas que ela estava precisando fazer dinheiro, então saindo de um apartamento grande, indo para um apartamento menor. Então era um acúmulo de situações que você percebe, e a gente acaba sendo até um pouco psicóloga nesse momento, né? Lógico, não sou eu uma psicóloga que vou fazer esse papel. Mas a gente é treinada, a gente estuda, por isso que o curso de personal organizer ele é muito importante. A gente tem preparo e estudo para que você identifique até onde é a linha
que eu devo chegar. Tem linhas que são muito perigosas, não são mais a minha área. Aí eu já encaminho ele para um tratamento específico, né, com psicólogo, psiquiatra. Mas a gente está sempre muito envolvido nessa parte de saúde. Então tem gente que vem, contrata e começa a conversar e pede ajuda, pede conselho. Outras pessoas falam, Juliana, não sei nem por onde eu começo, me ajuda a dar um norte. E assim, essa desorganização, quando a gente consegue começar a colocar as coisas em ordem, a pessoa vai sentindo uma paz interior, ela vai conseguindo resolver as coisas dela também. E aí tudo vai fluindo. Então, às vezes, aquela falta, aquela procrastinação, você vai deixando, vai passando, deixa, depois eu resolvo. Aquilo chega uma hora que pode juntar e você fica perdido e não sabe mais o que fazer. Então, é o que eu sempre falo. Tira as coisas que estão antigas da sua casa, que você não usa, sabe? O velho tem que sair, dar lugar ao novo, novas energias, novas histórias. Muitas pessoas eu acompanho também que quando começam a fazer esse processo de organização, de descarte, de pôr o filho numa rotina diferente, a pessoa acaba achando um emprego, acaba saindo do emprego que estava fazendo mal, sabe? A vida anda. Então, essas etapas de você tirar o que é antigo, aquilo que não te faz bem. Às vezes você não consegue descartar uma peça, mas aquilo não faz bem, não é uma energia legal, não é uma lembrança boa. Então, saindo, né? Até a posição dos móveis da casa, você dando um ar novo para a casa, deixando a claridade entrar, e isso acaba afetando até no físico, né? Porque ainda mais agora com essa pandemia, novos costumes estão acontecendo, as pessoas estão tirando o sapato antes de entrar em casa, as pessoas estão deixando mais a ventilar a casa, menos objetos em cima de móveis, significa menos pó, menos ácaro, menos fungos, menos roupas dentro do guarda-roupa, acaba gerando também, circula o ar. Então, é uma série de atitudes que a gente tem com a organização que acabam ajudando a vida das pessoas a sair, tirar aquele nó e que a vida segue. É muito mais um processo de cuidar de si, né? Quando você está cuidando do seu espaço, das suas coisas, você está cuidando também de si, né? Não são só as coisas, né? Eu até brinco aqui em casa que às vezes, o meu companheiro fala aqui pra mim assim, mas fez toda a diferença esse papel que tu tirou do lugar, né? Eu falei, pra mim fez. Aquele papel que tava ali, naquele lugar, que não era pra ele estar. Aquilo tava ali ocupando um espaço que não é dele, então fez sim, pra mim fez, é um papel, mas mesmo fez, porque... assim, né? E é um processo que acalma, isso, né? Dá uma paz, dá um alívio, você sente uma paz na tranquilidade. E outra coisa, Carly, muito importante, nós personal organizers, nós sempre ensinamos assim para as pessoas que é uma dica de ouro. Todo objeto na sua casa tem que ter um lugarzinho para morar. Então, o armário de copos na cozinha é ali o armário de copos. Os papéis, a conta que chega, quando chega uma conta nova, um boleto novo, tem uma bandejinha que você coloca o papel ali. Então é ali que ele tem que morar. Se você pega o copo, você, né, usa depois de lavar, guarda naquele lugar. Então tudo na sua casa tem que ter um lugarzinho, que aí fica fácil. O endereço, pegou, usou, guardou. Não usou, sabe? Eu vou pegar uma blusa. Será que tá frio, tá calor? Vou por essa. Não deixa essa em cima da cama. Guarda no lugar de novo. Esse processo depois vira um hábito e aí a vida flui muito mais fácil. É o caso do seu papel. O papel não tem que estar lá, porque ele não mora lá. Aí o lugar certo dele é onde, se o seu marido quiser procurar, é onde ele vai estar. Não, ele veio aqui, inclusive ele veio aqui me dar uma dica, falou que eu tô meio cortada aqui, aí eu tô tentando ajeitar aqui a mesa para ver se eu não tô cortada, ainda tô cortada. Ele diz que eu tô cortada no celular dele, espero que eu não esteja cortada para todo mundo, gente, se estiver cortada, me avisem. Tá um pedacinho. Um pedacinho da cabeça, vamos ver, eu tô afastando agora mais para ver se melhora. Tá ótimo,
Será? Isso, agora melhorou um pouco. É, Assim, tá ótimo. Melhorou. melhorou? Eba! Tá. Aí, Ju, falando sobre recomeço, esses processos de organização e tudo mais, é, você já deu uma dica, né? Sobre cada coisa ter o seu lugarzinho de morada dentro de Sim. casa. Quais outras dicas que você pode dar pra gente começar a organizar, né? Então, assim, tô aqui, tô recomeçando, quero mudar o meu processo, meu ambiente, minha organização, enfim, da minha rotina, da minha casa, tal. Assim, tem um método, por onde a gente começa? Porque eu acho que é isso, né? Às vezes acho que a gente fica muito perdida, assim, né? Por onde começar? Com certeza. E assim, uma casa que tenha uma família, um filho, eu acho que todo mundo tem que estar na mesma vibe, né? Na mesma sintonia, porque todos têm que contribuir para aquilo. Isso é o primeiro. Todo mundo tem que ter esse consenso, inclusive as crianças. Criança adora, é o que eu sempre falo, Carla. A criança, o adulto também, imagina a criança, elas precisam de uma rotina. Acorda. Tanto é que agora, nesse período de quarentena, eu tenho um filho de 8 anos que começou as aulas online. Ele ficou no começo meio perdido, porque mudou a rotina dele. A aula agora era aqui, ele não saía mais de casa, o almoço tinha que ser tal horário, acordava tal horário, enfim. Então, mudou. Então, a criança, o adulto, ele precisa de uma rotina. Isso bem claro na casa já é outro começo. Por exemplo, o descarte, que nem eu falei. O descarte é o passo número 1 para as coisas, né, materiais que você precisa organizar. O descarte. E o que eu sugiro, diferente, tem muita gente que tem métodos diferentes. O descarte, na minha opinião, é o processo mais difícil da organização. Não é a dobra, não é a decisão, o planejamento onde eu vou pôr o quê, não é ensinar para a criança, não, é o descarte. Porque cada peça, cada objeto que você acaba tirando, que está lá no fundo do armário, que você nem lembrava que ela existia, né? A maioria das pessoas é isso, não lembram tudo que tem na casa. Então, se você estava lá no fundo, você vai usar? Essa decisão, essa tomada de decisão, deixa eu pensar, mas isso foi da minha avó, da minha tia, ou isso me faz bem, ou isso não me traz boas lembranças. Então, esse processo é o mais difícil. Então, não faça tudo de uma vez. Não tire todos os armários e fala, sábado, vou pegar o sábado, acordar cedo e ficar até a noite para organizar a casa inteira. Não faça isso. Porque se você tirar tudo, cada objeto que você começa a pegar e analisar, vai passando um filme na sua cabeça, né? Desde quando você era criança, aí você começa a lembrar. Então, é muito cansativo e exaustivo também. Então, assim, esse processo é importante fazer com calma e devagar. A organização, ela não tem que ser repentina, senão ela fica sofrida, fica chata. As pessoas desistem no meio e falam, não quero mais saber dessa palavra na minha vida e eu me acho na minha bagunça. Não é assim, mas você tem que ir com calma, né? Aos poucos, cômodo por cômodo, e aí sim, e ser racional na hora do descarte. Porque as pessoas hoje moram em lugares cada vez menores, mas que consomem cada vez mais coisas. Então, e aí a regra também, uma outra dica de ouro que eu falo é o seguinte, aquele ditado popular, quem não é visto não é lembrado, é a cara da organização. Porque se você não vê tudo que você tem, você não vai usar. E você vai comprar em duplicidade, e você vai ter um custo financeiro, e você vai gerar um desperdício. Então, aquilo que você não vê, não enxerga, você não usa. Então, é preferível ter menos, mas que tudo fique visível e caiba tudo no seu armário. Então, essa é outra dica que é importante. E para você decidir, eu quero mudar, eu quero ser organizada, a organização é um hábito. Você não muda de hábito quando você quiser emagrecer ou se você quiser engordar. Eu vou passar a comer desse jeito, vou passar a fazer esse exercício físico. É um processo difícil, todo mundo sabe. Quem não gosta de exercício tem que ter aquela força de vontade. A organização é a mesma coisa. Se você tiver todo dia, tiver aquelas atitudes como essa que eu falei,
ser mais racional no descarte, implantar um método na sua casa, um processo. Põe uma bandejinha na porta da entrada da casa. Cheguei, vou colocar meu celular, a chave do carro, o documento do carro, vou colocar o meu óculos escuro, vou colocar ali. Chegou, põe ali. Por quê? Na hora de sair, você não vai ficar 20 minutos, meia hora procurando onde está a carteira, esqueci o celular. Todo mundo da casa tem que ter esse mesmo engajamento. Enfim, são essas atitudes que vão fazer a sua casa virar uma outra casa. Você vai ter uma outra rotina, muito mais fácil, sem estresse. E aí as coisas vão fluindo muito mais naturalmente. Nossa, você me deu. Eu tava aqui assim, ó, com o bichinho encostando aqui. Eu falei, nossa, eu sou a pessoa que tira tudo de uma vez e tenta organizar, e aí fica tipo, ai, socorro, nunca vou acabar de organizar isso. Dá essa né? impressão. Assim, porque dá essa impressão, ó, não é para fazer desse jeito, viu? Você já deu a dica aqui que eu vou levar para minha vida, porque eu fazia desse jeito. Eu ia lá e aí falava, não, eu vou arrumar isso aqui tudo hoje. Tirava tudo do armário. E aí fica nesse processo mesmo, porque os objetos, eles têm sentimentos, né? Você carrega sentimentos, você coloca sentimentos nos objetos, né? Então, você vai lá e aí você fica viajando e quando você vai ver, você passou um dia inteiro, você arrumou o quê? Uma prateleira, porque você ficou lá nesse processo. Então, essa questão de trazer a racionalidade e entender que é uma coisa de cada vez nossa, levar para minha vida agora. Muito obrigada. Muito. E aí, você já falou do seu pequeno, né? Você tem um filho de 8 anos. E as mães, nesse momento, estão vivendo um processo muito diferente, porque não tem escola, não tem creche. Então, muitas estão em casa, tendo que lidar com esse novo momento de criança em casa, trabalho e tarefa de casa e tudo junto, e o companheiro e outras pessoas da família, ou mãe solo, tá só ela e a criança. Dicas de ouro para como envolver as crianças nesse processo, como a gente começa a trabalhar com elas para elas serem nossas aliadas nesse momento. Você sabe que a criança, é engraçado, porque assim, quando o Henrique nasceu, meu filho, o pediatra falou uma coisa que eu nunca mais esqueci, e isso não serve mais só para aquele hábito de criança, isso é para a vida. A criança, ela é muito observadora. E ela se espelha nos pais, quem cria elas, né? Os avós, os tios, enfim, com quem elas estão. E esse pediatra falou, Juliana, o Henrique é uma massinha de modelar, essas de infantil. Conforme você for moldando o horário que ele vai dormir, o horário do leite, isso e aquilo, e quando ele crescer o horário da TV, do videogame, é assim que ele vai ser. E ele vai ser para a vida inteira. Então, eu nunca mais esqueci isso. E eu penso, quando o Henrique, né, eu fico bastante tempo com ele, então eu trabalho, mas eu procuro participar, levo na escola, busco na escola, levo no futebol, sempre estou junto. E eu observo que ele imita muita coisa que eu, meu marido, fazemos, né? E ele me observa muito organizando. A minha casa, eu moro num apartamento menor, eu morava no interior numa casa, mudei para um apartamento. Tudo na minha casa tem o lugar onde morar os objetos. E o Henrique, desde pequeno, brincava com os brinquedinhos dele, espalhava pela casa inteira, não tem problema, eu deixo ele fazer o que ele quiser. Mas no final da brincadeira, ele já tem o lugar certo para guardar cada objeto. Então, a criança, ela se espelha. Então, se você for organizado, se sua casa for organizada, a sua rotina for, ele vai ser e vai levar isso para a vida inteira. Outra coisa que é muito legal para a criança, essa tomada de decisão do que ela vai doar, a triagem. Muitas pessoas falam, ai, mas coitado, Juliana, meu filho é muito pequeno, já vai tomar uma decisão dessa? Já. Porque isso vai capacitar ele para futuras decisões na vida dele. Hoje, o brinquedo dele é algo muito importante para ele. Aquilo é tudo que ele tem. Então, jamais jogue fora um brinquedo do seu filho sem o consenso dele ou doe.
Se ele estiver junto e você ensinar ele que aquilo, vão chegar novos brinquedos, principalmente numa época perto de Natal, de aniversário, Dia das Crianças, você capacitando ele que ele tem que doar aquilo que ele não brinca mais, porque a fase dele já passou. E passando a fase, a criança já vai aprender que aquilo ele já vai doar, ele já põe um cantinho, uma cestinha onde são os brinquedos, ele mesmo já vai tomar essa decisão e isso vai capacitá-lo para decisões da vida dele, futuras. Ele vai se sentir confiante. Nossa, eu pude fazer isso e a minha mãe respeitou a minha decisão. Então isso é muito importante. Saber que tudo tem um lugar para morar. Saber onde ele é o cesto de roupa suja quando ele antes de ir tomar banho. Então a criança já vai tendo esses hábitos e vai capacitando. E aí tem gente que fala, Juliana, mas meu filho já tem uma idade, ele ainda não guarda os brinquedos dele. Então você tem que tentar fazer de uma forma lúdica a ensiná-lo. Por exemplo, aposta uma corrida, quem pegar mais pecinhas e devolver para o lugar certo ganha. Ou, sempre incentivar através da brincadeira que a organização é o caminho certo. Então, pensar em formas lúdicas e diferentes e que ajude ele a futuramente ir sozinho, né? Alguns anos seguintes, ele caminhar sozinho, ter um quarto organizado, uma bancada de estudos organizadas. Eu falo muito isso para as mães. A criança tem que ter vontade de estudar, tem que ter uma motivação. E por menor que seja a casa, você não precisa ter um escritorinho no quarto dele ou um cômodo específico. Num canto da sala que seja, ele identifique que ali é o lugar dele estudar, sem barulho, sem movimentação, sem telefone tocando, sabe? Respeitar aquele espaço como espaço de estudos, de leitura, isso vai ajudá-lo também a adquirir outros hábitos, como o estudo, a leitura, a pesquisa. Então, isso tudo é importante e influencia na vida da criança. Tem uma idade específica para você introduzindo cada coisa, assim, tipo, enfim, eu já li algumas coisas sobre, né? Uma idade para você começar a botar a fazer a própria cama, uma idade para você colocar para lavar uma louça, para você ensinar a varrer um chão, uma coisa assim. Tem uma idade ou a gente vai sentindo e cada criança é uma criança, cada família é uma família, é muito específico assim, ou tem alguma indicação? Eu tenho uma tabela que existem, né, que fala a partir de tal idade, a criança já consegue arrumar cama, ajudar nos afazeres domésticos, a guardar os brinquedos, a se trocar sozinho, a dobrar uma roupa, a guardar. Tem até, mas eu acho que isso é muito particular. Eu acho assim, a mesma coisa de você falar na escola, a partir de tal idade o aluno tem que começar a ler. A partir de tal idade ele tem que estar escrevendo em letra cursiva perfeitamente. Vai muito, né, de cada pessoa. Até o adulto, cada um tem uma facilidade, cada um tem uma forma de ser. Então, assim, eu acho que a pessoa tem que incentivar, mostrar que é importante. Agora, idade específica, eu não coloco. Eu vou na casa de alguns clientes que tem a criança da idade do meu filho, que faz coisas que meu filho não faz, e vice-versa. Enfim, então assim, o que eu falo a partir de 3, 4 anos, a criança já entende sobre brinquedos, você já percebe que a criança já deixa de lado uns que ela não tem mais interesse, e aí você já pode começar a conversar com ela sobre aqueles brinquedos, fazendo uma triagem. Ela já com certeza observou que naquela gaveta ele tem os shorts, aquela outra ele tem as camisetas do futebol que ele tanto gosta, porque ele vê o pai usando. Então, assim, é muito por isso que eu falo, é o incentivo, tá sempre organizado, porque não adianta uma gaveta toda bagunçada, a criança vai ficar até perdida, e aí ela nem vai dar muita atenção. Se ela ver a mãe pondo e guardando no mesmo lugar, do mesmo jeito, e aí você vai incentivando. A partir dos 3, 4 anos, você pode começar a conversar e mostrar. E aí você vai incentivando. Lógico, tem que tomar cuidado. Uma louça tem que ter uma altura certa, tem que ter uma destreza já, né? Uma habilidade manual com coisas de louça. Então, assim, eu acho que é muito relativo. Mas a criança pequena, 3, 4 anos, como já tem uma firmeza, já observa, interage, já pode começar a pedir para fazer algumas tarefinhas.
E é muito importante, né? Eu lembro, por exemplo, da minha mãe, né? Falando dessa questão, por exemplo, do descarte, né? Da doação e tal. Eu lembro dela me ensinando, né? Ó, tem crianças que não têm brinquedo. Que tal a gente fazer uma outra criança feliz? Você pode ir introduzindo coisas assim Isso. para você introduzir o assunto, né? Olha, você vai fazer bem para Mostrar, alguém. né? E isso até coloca isso até coloca uma cultura da doação, né, já na pessoa, da colaboração, da coletividade, né, que é tão Ação importante, né, social. não só para organizar, exatamente, para formar o ser humano empático, né, mais sociável, enfim, com pensamento não só sobre ele, É, né, não só por exemplo, individualista. quanto a essa questão, cara, Muito bom. eu desde pequeno eu já pego essas doações e faço o meu filho entregar na mão da outra criança. Então, nós até uma situação que nós estávamos passando e nós entregamos toda vez o menininho estava naquele farol. Nós ficamos tão amigos daquele menininho naquele farol que nós ficamos até amigos dele. Então, aí nós acompanhamos, ajudamos ele ao primeiro emprego. Então, o Henrique já fala, olha, mamãe, eu quero ajudar alguém que nem o menino Davi do farol, que era sempre no mesmo lugar. Então, assim, foi criando até um vínculo, sabe? E mostrar, não, agora ele precisa disso, ele cresceu, agora ele precisa daqui. Vamos correr atrás de outras doações, não é mais brinquedo, agora já é uma chuteira, uma roupa, um material escolar, uma cesta. Então, os interesses foram, e o menino ficou até nosso amigo, mas isso despertou no Henrique esse interesse social. Isso é muito importante, muito importante. Hoje chegou uma É, pergunta aqui, eu vou fazer e aí depois sigo aqui com as tá. minhas perguntas também, mas só para a gente não perder essa. Foi a Sofia aqui que mandou. Ó, você falou sobre a importância de estarem todos na mesma vibe, mas como estimular as pessoas que não têm esse hábito que você tem ou não estão na mesma vibe que você? Como estimular essas pessoas que não estão na vibe da organização a se organizarem junto com Ah, você? então, eu acho assim que existe muito isso. A pessoa mostrar para ela, né? Mostrar para ela quando ela precisa de alguma coisa. Onde que está a minha carteira de trabalho, por exemplo? Está na segunda gaveta do armário à esquerda da mesa do escritório, por exemplo. Ou seja, a pessoa já vai perceber que você deu um endereço para ela. Vai ali no armário, na porta esquerda. E aí você vai mostrando para a pessoa que tudo que ela quer está na mão dela, tá fácil para ela achar. E aí ela vai percebendo que as camisetas, por exemplo, as mulheres aqui, não nada contra homens, porque tem muitos homens que são muito mais organizados que mulheres. Mas tem peças masculinas, por exemplo, os homens fazem aquela pilha de camisetas, né? Porque o homem usa muito camiseta, faz aquela pilha enorme. Aí ele escolhe aquela do meio, e a hora que ele puxa, as de cima viram um bolo só. É uma reclamação recorrente. Então, eu ensino a organizar sem ser essa pilha, de uma forma que ele visualiza todas de uma vez, pega qualquer uma delas na gaveta, uma dobra específica, e aí elas não bagunçam, não amarrotam, né? Não ficam todas bagunçadas. E aí o próprio marido começa a perceber, nossa, minhas camisetas agora eu posso usar qualquer uma, porque ou ele pega do meio e vira uma bagunça, ou ele só usa a primeira e a segunda da pilha. Então ele está sempre com a mesma roupa. Isso acontece com mulher, com blusinhas, milhões de blusinhas, acaba usando só as primeiras para não bagunçar. Então, a pessoa começa a observar que aquele método de organização implantado para aquela situação ajudou. E aí ele começa a reconhecer que realmente a organização é o melhor mesmo, que todo mundo tem que seguir. Mas é muito comum que uma pessoa comece e aí ela tem que ficar plantando na cabeça da outra pessoa da casa que é importante ser organizado. É um trabalho de formiguinha, né? Não é de Contínuo, né? repente. É a mesma questão do exemplo. A mesma questão do exemplo para criança serve para Serve para... para pessoa de qualquer Exato, idade, é né? a mente Você vai humana. fazendo ali. Isso. Aí eu queria, pegando um pouco mais também para o ambiente de trabalho, para a questão Uhum. profissional, né? A gente tem na nossa, enfim, a maioria das nossas seguidoras, das pessoas que estão com a gente, que fazem parte da rede do Freelas, são profissionais freelancers, né? Então, elas
tem que adaptar o tempo todo as suas rotinas e tudo mais. E às vezes gera uma ansiedade esse processo de mudança contínua, né? E eu sei que você trabalha também com essa questão também de organização corporativa e tal. Tem alguma dica para dar para a gente começar a se organizar nos nossos métodos de trabalho, na nossa rotina de trabalho? Aquelas dicas de ouro que você tem aí. Aquelas de ouro. O que acontece, assim, realmente, esse processo todo, ultimamente, está gerando muita mudança na cabeça de qualquer um. Está todo mundo ficando, muitas incertezas. A incerteza causa ansiedade, causa esse estresse. Então, assim, o que você pode fazer, porque a organização é o que eu falo, ela traz produtividade. A gente só consegue produzir, a gente só consegue se organizar, criar, se tiver tudo, né, isso que você falou, a rotina traçada. Então, é muito importante, por exemplo, que nem quando você muda de um negócio, eu mudei eu era CLT, funcionária, criei uma empresa, fechei essa empresa, criei outra empresa. Tudo isso só foi possível porque eu planejei e eu identifiquei o que eu preciso fazer para começar um novo negócio ou para melhorar o meu negócio ou para mudar de ramo de negócio. Então é importante você traçar um planejamento, escreva, tira da cabeça, coloque no papel, porque tudo aquilo que a gente só tenta guardar dentro da cabeça acaba causando, muita informação e a nossa cabeça não é feita para tanta informação assim que pode ser escrita no papel. A lista do supermercado é um exemplo. Sabe, tudo que você puder, tira da cabeça e analisa, visualiza todas as suas ideias, se você quer mudar de emprego, se você identifica que com essa pós-pandemia vai ter algum outro ramo de atividade mais interessante, mais produtiva, mais rentável. Então, tira da cabeça, coloca tudo no papel. A partir depois de tudo no papel, ou no computador, né? Eu quero dizer, tudo anotado fora da cabeça. Você coloca, tem gente que é muito digital, né? Tem gente que é escrita e tem gente que é digital. E existem aplicativos, existem milhões de aplicativos, inclusive esses para você fazer listas de ideias, listas de processos. E aí você coloca isso e tenta viabilizar, sabe? Uma ideia aqui se encaixa com essa daqui. Faz um planejamento, né? E um plano de ação. Eu preciso mudar, que nem você falou de freelancer. Não é fácil, porque as pessoas não têm o conforto de ter lá o salário caindo todo mês na conta, ainda mais agora. Então, esse método de você colocar tudo num papel e traçar um planejamento, sabe, passo a passo, tudo que seja possível você fazer, é interessante. Muita gente, né, me manda às vezes mensagem perguntando sobre esses aplicativos, o que eu posso fazer porque eu estou perdida, não sei se eu vou para esse lado, se eu vou para esse, as coisas estão, né, abrindo aos poucos, eu não sei. Então, assim, primeiro você coloca e aí você vai se achando, vai vendo aquilo que tem a ver com você. São essas ações escritas e depois né, sincronizadas é o que você consegue começar a agir, ter um plano de ação. E aí, aguardar, deixar tudo, as ideias organizadas, você vai tirar isso da cabeça, vai gerar menos estresse, menos angústia, e aí você traçando esse plano de ação, você consegue deixar a cabeça mais livre. A gente volta de novo para o planejamento, né, Ju? Planejamento sempre. É muito importante, né? Esse método mesmo de tirar as coisas da cabeça. Eu, por exemplo, eu sou ser humano muito ansioso. Sou muito ansiosa. Enfim, e aí, para mim, por exemplo, funciona muito. Até mesmo no final do dia, chegar e olhar para minha listinha e falar assim, isso foi feito, isso não foi feito, amanhã eu posso fazer isso, isso e isso. E tentar, de alguma forma, mesmo não sendo assim uma expert em organização, tentar de alguma forma prever e colocar as suas coisas nas suas caixinhas, né? Então acho que serve também cada coisa tem o seu lugar, né? Tem a sua casinha.
serve também para as ideias, Isso. né? Quando a gente bota as ideias nas casinhas certas, fica mais fácil da gente olhar para elas e falar: Porque às vezes então tá perde a bom. conexão na sua cabeça. Eu pensei nisso, aquilo, aquilo. Se você planeja, faz ali um cronograma escrito, tira, você consegue fazer a conexão dessa atividade com essa. Hoje em dia, esse ramo de atividade não vai, né, vai ser mais difícil de recuperar. O que eu posso fazer? Qual é a minha habilidade? Escreve suas habilidades. Qual é o ramo que poderia ter uma rentabilidade maior? Eu conseguiria ganhar alguma coisa a mais? Isso tem que... todas essas informações você consegue enxergar fazendo, né, aí um mapa, um gráfico, mas você vai conseguir mantê-las juntas. E aí você vai começar a tomar atitude. Então, primeiro eu vou no Sebrae. Depois eu vou ligar para aquela amiga que mandou embora funcionário, mas eu posso entrar ela como sócia porque ela vai precisar de uma mão de obra. E aí você vai começar, as ideias vão surgindo. Tem uma frase muito legal, assim, as pessoas às vezes acham que ele é de um soldado da Marinha Americana, até virou um livro isso. Ele diz assim: se você quer mudar o mundo, comece arrumando a sua cama de manhã. Porque uma pequena tarefa que você faz, você já se motiva para uma outra. Que delícia é ver uma pia sem louça suja, ver uma cama arrumadinha, sabe? Para você ter um descanso. O seu quarto tem que ser um templo, tem que ser um lugar de descanso, tem que ser por isso que não pode ter TV, falam sobre TV no quarto, sobre acessar celular na cama. Sabe, tem que ser um lugar de descanso, de conexão com você, com as pessoas, de conversa com as pessoas da sua casa. Então, se você chega no seu quarto e vê aquela cama arrumada, aquilo traz um alívio, traz uma paz e traz um sentimento de próximo, qual é a próxima etapa? Vamos para a próxima. E aí a próxima vai te levando para a próxima. Então, isso é tão verdadeiro que se você agora, ainda mais as pessoas que estão em casa, trabalhando de casa, estão confinadas em casa, vê louça tudo suja, cama desarrumada e tudo desorganizado, isso vai gerando aquele sentimento: meu Deus, eu não fiz nada o dia inteiro, já são 8 horas da noite, minha casa continua assim, eu não produzi, não criei, não tive ideias, eu preciso. Então, assim, isso é uma conexão muito bacana. Dica de ouro, faça a cama. Muito bom. Dica de ouro. Tá, vai para dicas de ouro. É muito importante que a gente veja isso na prática, né? A gente, principalmente quando a gente está trabalhando em casa, somente a gente empreendedora, né? Então, é a gente com a gente, muitas vezes a gente é a equipe, Exato. né? Que tem que gerir tudo, né? E às vezes, começando por uma simples tarefa, aquilo já vai te dar um engajamento e uma sensação de produtividade melhor, né? Muito importante. E aí, Ju, vou voltar lá para a vida pessoal de novo, que a gente vai e faz esse bate e volta, mas eu acho que tudo acaba se conectando, porque somos um ser único, né? Pensando nesse momento, enfim, muitas pessoas estão passando por processos de luto, a gente sabe que muitas pessoas estão perdendo entes queridos e tal, enfim, acho que vale para toda a vida, porque a gente não é preparado para enfrentar os momentos de luto, né? A gente não cresce sabendo lidar bem com a perda, né? Então, seja uma perda mesmo física, né, da pessoa, ou seja uma perda para um fim de um relacionamento, alguma coisa assim. E aí, enfim, algo que eu ouvi, que eu botei aqui minha dúvida para você. A gente ouve falar que, às vezes, para a gente passar por esses momentos de luto, de perdas e tudo mais, fazer um processo de doação, de organização de algo seu, de doação de algo seu, acaba liberando uma energia para você atravessar melhor esse momento. Como que é isso? Assim, tem algum fundo de verdade? Não tem? Tem alguma dica para atravessar esses momentos, né, de recomeço por perdas e lutos? É aquilo que eu falo, as pessoas acabam, quando as pessoas juntam muita coisa, você percebe uma dificuldade de desapegar enorme, porque as pessoas têm dificuldade também de desapegar, isso é fato.
As pessoas começam a dar valor para a vida, para o presente, para estar com o familiar, com os amigos. Então, assim, as pessoas passam a dar outros valores. E assim, nós somos totalmente, com essa pandemia, nós vimos que nós somos totalmente incapazes né? É algo que está acima das nossas forças. Quando a gente acha que a gente domina, que a ciência está acima de tudo, que não tem perigo nenhum, a gente vê que isso não é verdade. Então, e assim, aquele ditado, menos é mais. Vamos ajudar a produzir menos lixo, consumir menos plástico, plástico nos oceanos, canudos. Ou seja, todas essas ações, muita gente sabe, até entende, tem esse conhecimento, mas não faz direito. Então, eu acho que as pessoas precisam se tocar e entender que nós temos que fazer a nossa parte. A mamãe natureza está muito brava com a gente, porque a gente desperdiça. No começo do ano teve aí chuvas pelo Brasil inteiro, pessoas morreram, perderam suas casas, e as pessoas continuavam atirando lixo na rua, com uma lixeira ali perto. Então, assim, essa atitude das pessoas entenderem menos é mais, consumir menos, vamos enxergar tudo que nós temos, sabe? As pessoas vão passando a dar valor para isso. A quantidade de pessoas que me procuraram durante a pandemia e falaram: Juliana, ai, não quero mais, eu quero me organizar, porque eu tenho uma linha de produtos organizadores, né? Que ajudam muito na organização do armário, né? Roupas íntimas, camisetas, ajuda a enxergar aquilo que eu falei de enxergar. Então as pessoas falaram, eu vendi bastante, mandei para as pessoas, porque elas estavam tentando organizar a vida e falando, você não tem noção do descarte, dos sacos e sacos que estão saindo aqui da minha casa. Pessoas que não têm, que estão dentro de casa, trancadas dentro de casa. Então, assim, as pessoas, nesse momento, elas vão dando outros valores. Isso ajuda muito. E eu acho que não é só quem sofre, né, quem está de luto, e outras pessoas também vão entendendo que, com essa crise, as pessoas tem que deixar de consumir, vão ter que usar aquilo que elas têm no guarda-roupa, vão fazer compras no supermercado mais conscientes, evitar o desperdício, que na cozinha o desperdício é um absurdo a quantidade de alimentos que vão para o lixo, por falta de controle, porque estão no fundo do armário e nem sabem que tem. Então, eu acho que esse momento é de parar e repensar as nossas atitudes, tentar ser... Eu sou uma pessoa minimalista. Se eu preciso de alguma coisa, eu compro uma coisa boa, mas que vai durar aquilo por muito tempo. Esse negócio de ser meio descartável, eu acho que está mudando um pouco. E também os hábitos, eu prego muito isso nos meus posts, eu sempre falo sobre dar o destino correto ao seu lixo. Né, sabe, não vai jogar óleo de cozinha na pia do seu lixo, não vai jogar a chapa de raio-x, tenta fazer digital. Hoje em dia todos os laboratórios, os hospitais fazem digitalizado. Se não, faz o descarte correto, porque você não pode jogar uma chapa de raio-x no lixo comum, que ele é super poluente. Falo também em usar aquilo que tem dentro de casa para dar um novo uso para um velho objeto. Ou seja, fazendo esse tipo tendo essas atitudes, as pessoas vão usando o que tem, vão gastando menos, principalmente nesse momento agora de retração econômica. Muito bom. Eu estava pensando aqui também, enfim, pegando esse momento e tudo mais, em como, né, esse processo de olhar para a gente pode ajudar a gente também a entender onde a gente quer estar depois disso, né? Você acha que as pessoas estão mudando mesmo esse olhar, né? E você acha que as pessoas já estão pensando nesse recomeço, ou a gente ainda está muito nesse lugar do socorro, o que está acontecendo aqui?
Como é que a gente se prepara para esse recomeço, né? Como é que a gente vai para esse lugar? Por onde a gente começa, As né? pessoas ainda, tá todo mundo, é muito ponto de interrogação, né? A gente ainda não sabe sobre vacina, remédio, sobre economia, né? Eu me preocupo bastante com assim como eu, porque o meu trabalho é extremamente dentro da casa, contato com as pessoas, e eu fiquei totalmente, né, sem poder trabalhar agora, nessas épocas, trabalhar fisicamente. Mas eu acho que é tudo muitas dúvidas, mas as pessoas estão percebendo, principalmente, inclusive, Carla, porque assim, de um dia para o outro, uma semana para outra, as pessoas precisaram montar um home office dentro de casa, um lugar para a criança mais nova ter aula, para a criança mais velha ter aula, e aquilo foi se tornando, as pessoas foram tentando se acomodar, e aí elas começaram a enxergar que aquilo, nossa, eu tinha coisa na minha casa que eu nem sabia, eu tive que desocupar ali um espaço para pôr as coisas escolares do meu filho, aí eu já aproveitei e fiz um descarte, então as pessoas estão começando a olhar para dentro de casa, primeiro, com outros olhos. Isso é fato, sabe? Essa instabilidade econômica está mexendo muito com as pessoas também. Elas estão querendo organizá-las, se organizar e ter as coisas mais organizadas, mais fáceis de usar. Infelizmente, muitas pessoas tiveram que mandar embora uma diarista que ia ajudar a fazer uma limpeza. Então, as pessoas estão se tornando mais donas de casa, elas estão enxergando mais o trabalho doméstico, principalmente nesse momento em que quem tem ou quem ainda não, né, tem uma funcionária não teve contato com a funcionária por conta do confinamento. Então, isso aconteceu. E esse outro olhar, sentir na pele aquilo que de repente você só chegava em casa à noite, tomava banho e ia dormir, nem percebia, nem sabia do esquema da casa, isso está fazendo as pessoas terem uma outra atitude. Então, por exemplo, muitas pessoas estão indo embora para o interior, estão indo morar mais perto da natureza, priorizando o contato das pessoas com a natureza, dos filhos com a natureza. Então, assim, os costumes estão mudando. Muita gente, eu tenho uma cliente que foi embora para o interior mudar para o interior para os filhos poderem ter mais acesso à natureza. Então, assim, as coisas estão muito em interrogação, ainda estão no começo, muita mudança. Mas é muito interessante que está todo mundo olhando mais para dentro de casa e com outros olhos. Então, acho que as pessoas vão ver que menos é mais. Vamos contribuir com a natureza, vamos deixar tudo muito mais fácil e vamos consumir menos. Não só pela natureza, porque também estão sem saber como vai ser daqui para frente. Então, assim, esse olhar foi muito positivo. Nada na vida sempre tem um lado positivo. E esse é o lado positivo que eu enxergo dessa pandemia. Ai, muito bom. Realmente, assim, né, a gente, quando para pensar e vai pesquisar e vai conversar, tem uma mudança de uma sensibilidade também, né, maior, para você perceber a sua casa, o seu corpo, a sua rotina, o outro que está com você, e essas novas configurações de relações. E é isso, vamos ver para onde vamos caminhar, né, de agora em diante, mas vamos estar preparadas para um novo momento, né? Para um recomeço, né? E talvez com mais cuidado, com esse olhar mais gentil para si, para o outro, para sua casa, para sua vida, para o que importa, para os seus valores, exatamente, né? Ju, a gente está chegando agora no final. Queria mais uma vez agradecer, assim. Muita informação, várias dicas de ouro, amei, assim. Porque é de fato assim, muito bom ouvir falar sobre organização, né? E desse olhar que você traz, que é um olhar para o todo, que é um olhar mesmo que não se reduz à arrumação de um ambiente, né? É muito maior que isso, né? Eu
Eu acho que esse olhar, né, a gente poder olhar a organização dessa forma, como uma forma de cuidar da gente, de cuidar do outro e de cuidar do nosso Tem um espaço. gatinho aqui. Ah, o Henrique aí, Oi, filho. tudo bem? Lindíssimo. Isso mesmo. Maravilhoso. É isso mesmo. Eu espero que a organização... E é isso, com a criança participando. Com a criança participando, e é isso. Às vezes a gente faz reunião, aí tem um gato que passa. E eu acho que torna até as relações mais humanas, até mesmo as relações de trabalho, talvez se tornem mais humanizadas daqui para frente, isso, né? Agora, com valor maior, né? Daquele contato, a gente viu como é ficar longe. Então, agora que daqui a pouco, quando a gente puder realmente ter o contato, aí a gente vai dar muito mais valor. É isso. Eu Obrigada, Ju. Se quiser dar aí uma dica final, um recado final, assim para você. Eu adorei. Aqui. Olha, eu tenho várias dicas diferentes de dobras de roupas que vocês podem acessar. Tem no meu Instagram, no meu canal do YouTube, que é Ju Aragon Organizer também. E eu procuro sempre dar dicas que ajudem as pessoas, né, que motivem as pessoas a continuar com a organização e identificar aí os benefícios da organização. Ah, maravilha, Ju. Então é isso. Todo mundo que esteve aqui com a gente, muito obrigada. Vai ficar salva no IGTV, então pode acessar, pode pegar as dicas de novo, pode, enfim, ver quantas vezes quiser. Exatamente. E é isso. Até uma próxima. Obrigada, adorei, Ju. Muito obrigada. Adorei. A página de vocês é uma graça, eu adoro e estou sempre lá consultando as coisas. Ai, obrigada. Essa troca que é importante. Muito obrigada. Um beijo. Obrigada a todo mundo. Beijo. Tchau, tchau.